Dia 21 de setembro é comemorado o aniversário do Stephen King, um dos maiores nomes do mundo literário, do terror, um cara que já tem um grande nome aí no mercado literário, mais de 200 livros publicados e tem uma legião de fãs. Inclusive, eu faço parte desse clube de fãs do Stephen King, então eu sempre tenho curiosidade para saber quais os livros que o Stephen King gosta, os livros dele, quais são os livros favoritos dele. Já parou para se perguntar ou já parou para pesquisar sobre isso? Que às vezes a gente procura saber assim, quais livros Stephen King gosta, mas não necessariamente os livros que ele escreveu. Vou trazer também aqui para você um dos livros do Stephen King que eu li, que me trouxe muitas informações sobre ele, foi o Sobre a Escrita, que é um livro que ele publicou já faz bastante tempo. Foi um livro que me trouxe muitas informações e que me inspirou bastante, porque na época eu escrevo muito desde dos anos 2000 com blog, e aí, por eu gostar muito do Stephen King, eu vi esse livro, eu falei, eu preciso ler, e foi realmente assim, me virou a chavinha para algumas coisas, me inspirou para outras, e eu conheci muito mais do Stephen King ali. E no livro mostra desde o início da carreira dele, quando ele começou a escrever, desde muito novo, ele já tinha esse hábito, essa paixão pela escrita. E um dos livros dele ele escreveu lá no ensino médio ainda, e chegou a ser publicado, tipo um conto que faz parte de uma coletânea, e hoje em dia não é mais publicado, ele mesmo retirou por conta do conteúdo, mas é a história de um adolescente que comete atentado na escola. Acho que você consegue compreender o que eu tô querendo dizer. E aí, depois desse livro, aconteceram dois casos que ele mesmo relatou, tentaram cometer esse crime e que eles continham esse livro do Stephen King. Então, foi algo que ele viu que não era interessante, não era agradável, e também foi uma coisa que ele escreveu quando ele ainda era adolescente. Então esse livro, ele não é mais vendido, você não vai encontrar ele, só se você encontrar num livro bem antigo dele, que acho que faz parte dos contos de Richard Bachman. Vou deixar aqui para você ver. O conto que ele escreveu é A Fúria. Inclusive eu assisti até pouco tempo atrás essa entrevista de novo dele falando sobre esse livro, e pelo que eu vi, ele realmente não se orgulha de ter escrito. All of your books are still in print except one, correct? Yeah. No. And that's Rage. That book is Rage, yeah. And that's not in print. Why? Well, it's not in print because it was a novel about a kid who goes to school one day and shoots his algebra teacher and holds his class hostage with a gun. And he's got this whole backstory about his abusive father and a lot of teenage angst and a lot of problems. And when I wrote it, I started it when I was in high school and I finished it when I was in college. And I published it under the Bachman pen name, and it didn't garner a lot of attention. It was certainly never a bestseller, but it was found in the effects of several different kids. Well, I won't say several, but two at least kids who were involved with school shootings. One of them, thank God, nobody was hurt or killed. The kid just surrendered, but with the other one, there were deaths. Desde muito novo tinha esse hábito, porque o pai dele também gostava muito de escrever. O pai dele era um cara que até tentava, né, ter uma vida de escrita, mas ele não era muito persistente. O Stephen King era bem novinho quando o pai abandonou todo mundo. E um fato curioso que eu até fiquei sabendo há pouco tempo atrás é que o pai do Stephen King, ele se separou, abandonou mesmo a família, e aí ele se casou com uma mulher brasileira. E ele teve filhos brasileiros, mas o Stephen King não mantém contato com essas pessoas, com ninguém da família. Mas é algo que o Stephen King realmente tem um certo sentimento, mas ele mesmo disse em entrevista que ele não é uma coisa que nem é ruim e nem boa, é como se fosse um vazio para ele. E ele já até escreveu, se eu não me engano, em Iluminado, tem algo referente ali ao pai dele na escrita. E para ele era uma grande preocupação de ser um pai, ser uma pessoa, um homem semelhante ao pai dele. Era um medo que ele tinha, né? Ele acabou tendo várias situações por conta disso, pela própria ausência do pai, por esse sentimento. Muitas das coisas que ele passou, ele acabou transmitindo para os livros. Ele também acabou se envolvendo com drogas, com álcool. Ele era uma pessoa bem viciada. Até no processo de escrita dele, ele passou muito por isso, e ainda assim ele escrevia, ele jogava todos os problemas deles para os livros. E o que é curioso é que realmente são muitos e muitos livros. Aí eu fico perguntando, caraca, quantas coisas Stephen King passou, inclusive nessa fase dele, né, de álcool e droga.
Ele mesmo diz que ele não faz ideia, ele não consegue lembrar de quando ele escreveu o livro Cujo. Ele não lembra dessa fase de tão noiado que ele tava. Mas ele começou, como eu disse, ele começou muito cedo, e aí com 20 e poucos anos de idade ele acabou escrevendo Carrie, só que ele não gostou e jogou no lixo. Essa história você já deve saber se você é fã do Stephen King, está nesse livro que eu li, que é sobre a escrita, e ele não gostou da história que ele escreveu. A mulher dele, a Tabitha King, ela foi lá, pegou no lixo, viu, leu a história e falou, meu, vai publicar isso agora, termina essa história. Ele nem tinha terminado. E aí ele terminou, e foi o grande sucesso que fez assim, o boom dele na vida, que foi Carrie, que nos trouxe hoje o Stephen King que é. Eu acredito que Carrie foi meio que a porta de entrada para ele, para um grande sucesso, porque vendeu muitos exemplares, virou filme, foi um sucesso assim absurdo que nem ele estava esperando por isso. Depois de Carrie vieram outros livros também, como O Cemitério, o próprio Iluminado, que costuma ser o carro-chefe para muitas pessoas. Eu acho que também é um dos livros que o Stephen King gosta muito, e ao longo desses anos que ele foi publicando os livros que foram vendidos assim por milhares e milhares de exemplares, também vieram os filmes, muitas adaptações. Hoje ele é um cara que tem, acho que ele é o autor que tem o maior número de adaptações para o cinema. Ele tem mais de 60 filmes aí adaptados, tanto filmes quanto séries que foram adaptadas para o cinema, e eu tenho os meus favoritos, inclusive já até falei aqui no canal, acho que tem algumas semanas atrás que eu publiquei um vídeo aqui falando eu fiz um ranking das adaptações, as melhores adaptações que eu acho do Stephen King, dos livros que eu li e dos filmes que eu assisti. Então, se você quiser assistir, também tem o link aqui embaixo para você acompanhar depois. Então, assim, só foi crescendo, só foi aumentando a fama dele, e hoje ele é um senhorzinho, um vovozinho que é muito querido pelas pessoas. Ele vai na rua, as pessoas pedem autógrafo, querem tirar foto. É um cara que é super diversificado, assim, nas escritas, porque ele escreve romance, ele escreve um terror pesadão, ele escreve uma ficção científica, ele escreve um mais água com açúcar, inclusive tem muitos livros aí que são escritos, são aqueles fininhos, que veio Joyland, depois, esses livros que são mais curtos, eles são mais voltados para um tipo de um romance, um drama, uma coisa mais leve. E aí, inclusive, teve até um livro que vai ser lançado agora, nesse mês, já está lançado, se eu não me engano, que segue essa mesma linha. E esses livros, eles eram antes publicados por como se fosse umas revistinhas de banca de jornal, sabe? Então, o Joyland foi assim. E aí tinha parado isso. Ele lançava como se fossem umas novelinhas, e aquilo, as pessoas esperavam por aquilo e vendia mesmo, só que ele acabou parando. E agora veio pro Brasil a venda desses livros que vira e mexe acontece, não é todo ano que é vendido, que é publicado, mas aqui no Brasil tem o terceiro já. Eu só não sei o nome, mas eu vou deixar aqui desse lançamento. Então esses são os mais levinhos. Se você gosta de livros mais leves, se você não gosta muito de terror e quer conhecer o Stephen King, talvez seja uma boa pedida, porque não tem nada de tão pesado. Por exemplo, os terrores mais pesados que eu acho, assim, é o próprio Cemitério, o Iluminado, Salem, Metade Sombria, são livros que têm uma vibe mais pesada, mais assim, mais densa para você ler, bem terror para quem gosta desse nicho. Até Christine também é um livro e um filme assim também com uma vibe mais pesada. Tem as outras vibes que é mais de ficção científica, por exemplo, Novembro de 63, e tem a outra parte de livros que é de investigação, inclusive, que tem a Detetive Holly, que é muito querida por muitos, e ela está presente em vários outros livros. Surgiu muito com os livros da trilogia do Mr. Mercedes, como Billy Summers, a história de Lizzie, Mais Sombrio, se eu não me engano, acho que tem Outsider, não tenho certeza, e a que saiu no final do ano, que foi exatamente sobre a Holly. Pra quem gosta de aquele suspense policial, pra desvendar crimes, esse lado também é uma boa pedida. Então assim, dá pra você ver que tem uma porção de livros do Stephen King de diversos tipos, de diversos gêneros que a gente curte. Tem gente que curte tudo, tem gente que curte alguns específicos, então dá pra atender todo mundo. Eu acredito que esse é um dos poderes que o Stephen King tem, que é de ser tão, assim, variado, né? Versátil pra todos esses gêneros. Acho que por isso que ele alcançou também tantos fãs, obviamente, pela escrita dele, que é muito detalhada, é uma escrita que você consegue acreditar naquela história, você consegue imergir e ver que aquilo realmente
poderia acontecer se você estivesse no outro mundo. E eu sinto que o Stephen King, ele é muito pé no chão, embora ele escreva muitos terrores, coisas de fantasias, coisas meio loucas, mas quando você lê o diálogo, quando você conhece os personagens, quando ele começa a descrever as coisas, você acaba realmente acreditando naquilo, o que é bem assim, raro para autores, pela quantidade de livros que a gente tem aí. Não é tão comum você estar encontrando em todos eles, tanto que eu sempre procuro livros de terror de outros autores e eu não consigo encontrar aquela, entre aspas, verdade que ele passa pra gente que tá lendo. E aí sim, agora eu vou trazer pra você os livros favoritos dele, que alguns eu não li, fiquei até com vontade de ler, mas eu jurava que ele ia falar alguns livros que eu gosto muito e dos maiores, mas ele acabou não falando. Inclusive até me despertou curiosidade mesmo, porque tinham livros que eu realmente não conhecia muito a história. E não vou colocar na ordem de preferência dele, mas o primeiro aqui é um conto do livro Survival Typer, que é um livro, eu não sei qual que tem aqui no Brasil, qual é a tradução, se eu achar eu vou colocar aqui, senão vai ficar em inglês mesmo. Nesse conto ele gosta muito de uma história que é muito peculiar, muito assim, né, bem macabra, estilo dele mesmo, que é de um cara que ficou preso, ficou numa ilha, ficou sozinho, ele acabou tendo que comer a própria carne. É basicamente isso que ele fala, inclusive eu vi isso na entrevista dele. Não conheci essa história, tenho até curiosidade pra saber, pra me aprofundar mais. O segundo é o que eu também gosto, que é um dos meus favoritos, que é Misery. Esse realmente é o queridinho por muitos, pra mim é quase que uma porta de entrada pra você conhecer ele, porque ele é menor, o Stephen King gosta de escrever livros bem grandes, então esse é menor, mais terror, com um mistério que te prende bastante, não tem tanta enrolação, como muitos livros que ele escreve. O segundo é a história de Lizzie. Inclusive veio para cá pro Brasil, acho que em 2021, 22. É um livro mais devagar, mais lento, mas que tem uma investigação policial. Tem até série com a Julianne Moore. Tem também A Dança da Morte, que é para ele um dos favoritos. E esse, pasmem, é um livro que eu não li e eu tenho vontade, embora seja o maior livro do Stephen King. Ele tem mais de 1000 páginas, é um grande de um calhamaço. Tenho vontade de ler sim, mas eu preciso de um tempo, tipo assim, de ter uns 2 meses para poder ler com super calma e não ler outros livros. Porque eu sei que é um livro denso, é um livro também bem grande. Tem também a série, você já deve saber, que saiu há uns anos atrás. E tem um conto chamado O Corpo, que tá no livro As 4 Estações, inclusive tem um filme que se chama Conta Comigo. Esse é outro favorito do Stephen King aí, que ele disse na entrevista dele. Então a gente já tem aqui esses 5 livrinhos favoritos do Stephen King, escritos pelo próprio Stephen King. E aí, diz pra mim, qual você se surpreendeu aí que você não sabia, qual que você achava que seria o livro favorito dele e não entrou para essa lista. Quero saber também se você já leu algum desses aqui, principalmente esse conto primeiro aí do Survival Type, que é o do cara que come a própria carne, porque eu fiquei curioso para saber, porque ele disse assim na entrevista ele disse com tanta vontade que eu falei, gente, que livro é esse que eu não conhecia? Diz pra mim se você conhece. Bom, é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, um grande especial do Stephen King. Se você gosta de conteúdos assim, com curiosidades ou mais coisas do Stephen King que você quer saber, comenta aqui embaixo. Eu posso trazer em um outro vídeo. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!